E hoje eu quero falar uma outra parte, como tornar a minha família bem-sucedida e vitoriosa. Como eu torno a minha família bem-sucedida e vitoriosa? Eu disse domingo passado que nós precisamos trazer o céu para dentro da nossa casa. A nossa casa tem que ser um reflexo do céu. Tudo aquilo que tem no céu, na nossa casa precisa ter. E hoje eu quero expressar aqui, trazer para vocês, como tornar a minha família bem-sucedida. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o versículo do capítulo 6, a oração tão conhecida, a oração do Pai Nosso. E o versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse versículo é parte de uma oração ensinada por Jesus, é parte de uma oração chamada oração modelo, e é um convite poderoso para nós vivermos o melhor aqui nessa terra. Assim como ele promete para nós uma vida abundante, uma vida plena, uma vida satisfatória, assim como a palavra de Deus promete para nós, que se nós vivermos conforme os princípios estabelecidos por Deus, nós vamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mesmo em um mundo onde a indiferença, mesmo em um mundo onde valores e princípios não são vividos, Deus promete na sua palavra que nós podemos viver o melhor aqui nessa terra. Nós podemos viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida completa. Nós podemos experimentar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Então Jesus nos ensina aqui nesta oração, que não é um convite, mas é uma convocação para que eu e você possa experimentar o melhor de Deus nessa terra. No versículo está dizendo para nós: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós declaramos venha o teu reino, nós estamos clamando para que o governo de Deus estabeleça na nossa vida. E o governo de Deus estabelecendo na nossa vida com seus valores, com seus princípios, vai estabelecer na nossa família, vai estabelecer na nossa casa, vai estabelecer por onde nós estivermos. Por isso que quem carrega o céu, quem carrega o governo de Deus, quem carrega a cultura de Deus, não deixa a marca do inferno por onde passa. Porque o governo de Deus, venha o teu reino, são valores, são princípios que vão conduzir a nossa vida. Romanos capítulo 14, versículo 17, fala que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Está falando para nós que o reino de Deus não está condicionado àquilo que você conquista, àquilo que você tem. O reino de Deus não está condicionado à matéria, porque tem muitos lugares que eu e você vamos chegar, que muitas coisas que nós conquistamos não vão chegar. Tem muitos lugares que eu e você vamos acessar, mas a sua casa, o seu carro, o seu diploma não vai acessar. Mas se nós chegarmos com o reino de Deus dentro de nós, o reino de Deus vai acessar aquele local através das nossas falas, do nosso comportamento, da nossa atitude, da nossa vida. Por isso que quando ele fala venha o teu reino, ele está chamando que o governo de Deus venha controlar a nossa vida. Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente toca, mas é um reino de paz e alegria no Espírito Santo, que é o Espírito Santo que dá essa paz, é o Espírito Santo que dá essa alegria. Trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa significa permitir que esses valores moldem o seu comportamento, moldem a sua vida, moldem o seu andar. Quando eu falo venha o teu reino, eu estou trazendo os princípios de Deus para a minha vida. A parte B diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu é um local de obediência, o céu é um local onde a vontade de Deus prevalece, assim também a nossa casa. Se nós queremos ter uma família bem-sucedida, se nós queremos ter uma casa bem-sucedida, a vontade de Deus precisa prevalecer na nossa casa. Nós precisamos, antes de qualquer atitude, de um simples
corrigir o filho até resolver um problema mais complicado, nossas atitudes, nossas decisões precisam passar pelo filtro da palavra de Deus. Então, um simples corrigir, quanto resolver uma situação mais complicada, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela nos ensina. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Mas para que isso aconteça, alguns passos são necessários. Eu e você precisamos dar alguns passos. E o primeiro passo que eu e você precisamos dar é um amor incondicional. Eu não posso, dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento interpessoal, seja no trabalho, seja na faculdade ou em qualquer outro local, impor condições para que eu ame alguém. Não. O amor incondicional precisa se estabelecer dentro da nossa casa. E é um amor que vai além. Se o seu colega, quem aqui trabalha? Levante a mão. O seu colega de trabalho merece o seu respeito, sim ou não? Os da sua casa, muito mais. O seu colega, a sua colega de trabalho merece a sua atenção, sim ou não? Os da sua casa, muito mais. Porque a palavra de Deus fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, não é igual, é pior. Então, quando eu convoco o reino de Deus, os valores, os princípios do Senhor, preciso estabelecer dentro da minha casa, para que eu venha experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus tem o melhor para nós nessa terra. Então, o primeiro passo é: eu preciso ter um amor incondicional. Eu preciso também perdoar generosamente, porque quem ama, perdoa. Não tem como desassociar essas duas coisas, são irmãs gêmeas, amor e perdão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou Jesus para quê? Para nos perdoar das nossas transgressões, dos nossos pecados. Amor e perdão são irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos. Então eu preciso amar incondicional, perdoar generosamente e servir ao outro com alegria. São passos fundamentais para que eu crie um ambiente, para que o ambiente da minha casa seja um ambiente parecido com o céu, onde aquele que está lá, ele tem prazer em estar lá, onde o que vai reinar é o amor. Então, trazendo a cultura do reino de Deus para dentro da nossa casa, nós vamos transformar a nossa casa, algo material, algo sólido, em um lar, local onde o amor reina, local onde sempre tem alguém a te esperar. E esses passos são fundamentais. E para eu concluir, para eu fazer com que esses passos se tornem materialização, se materialize na minha casa, primeiro, eu preciso orar, buscar a presença de Deus, falar com o Criador, porque não tem como a minha casa ser transformada em um lar onde eu não oro, onde eu não busco a face de Deus, onde não clamo ao Senhor. A minha casa tem que ser um local onde a visita chega, independente de ser irmão na fé ou não, mas ele precisa, ao sair debaixo de uma oração, e saber que esta casa é diferente das outras casas. Quando você recebe alguém na sua casa, antes dessa pessoa sair, você ora por ela, você abençoa a vida dela, porque se a nossa casa é um local onde o céu é refletido, e a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, se a nossa casa é uma embaixada, é um território celestial, não pode faltar adoração, não pode faltar oração, não pode faltar palavra de Deus, não pode faltar testemunho de vida coerente com a palavra de Deus. Quando a minha casa ela se transforma dessa maneira, nesse ambiente, eu estou mudando de casa para lar. E eu tenho certeza que muitos de nós já entramos em casa, onde quando nós saímos, a gente sai com desprazer. Eu tenho certeza disso. Onde palavras são como facas afiadas, espadas afiadas. E nós vamos aprender aqui alguns passos importantes para que a sua casa seja um lar bem-sucedido. Porque a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles a quem amam comem do seu fruto.
Nós somos desafiados, querido. E não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, não é fácil, porque o próprio Senhor nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas éramos para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não é fácil você fazer essa transformação de casa para lar, porque nós temos um inimigo comum. E como ele age dentro da nossa família, como ele age dentro dos nossos entes queridos? Ele age através do orgulho. E o orgulho impede com que a pessoa reconheça o valor do outro. Lembra quando ele escolhe os discípulos? O orgulho tentando impedir com que houvesse ali entre eles uma unidade. E Jesus, em João capítulo 17, ele ora para que todos sejam um. Assim também Jesus intercede para que a nossa casa seja um. Mas o orgulho tentou concorrência entre os discípulos, uns querendo sentar à direita, o outro à esquerda, arrogância, e assim o inimigo age, para que a nossa casa não se torne um lar. Por isso eu e você precisamos buscar através da oração, precisamos buscar a face do Senhor. Não é tarefa fácil, mas mesmo vivendo em um mundo onde esses valores não são vividos, não são praticados, Jesus nos promete, assim como Ele fez para Abraão no capítulo 12, para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha, a sua está no meio, a minha, a sua está envolvida. Agora, como eu vou dar esses passos, para que a minha casa, assim como no céu tem paz, a minha casa tem paz, assim como no céu tem alegria, a minha casa tem alegria, assim como no céu tem amor, porque Deus é amor, a minha casa também tem amor, onde sentimentos abstratos podem ser palpados, respeito, empatia, amor, porque ao viver e ao conviver um com o outro, o que vai transbordar é a palavra de Deus, é o amor, porque é um lar que ora, é um lar que medita, é um lar que testemunha. A minha casa e a sua casa precisa ser essa extensão do céu. Quais são esses passos? O que nós devemos fazer para que essa realidade habite em nossas casas? Primeiro, eu preciso priorizar um ambiente sem conflitos. Queridos, é tão horrível quando você está em um lar e uma conversa amigável se torna momentos de discussão. É tão horrível. Então priorize, valorize momentos maravilhosos, sem conflitos, através do diálogo. Dizem que quando começam os gritos é porque acabou a inteligência. A palavra do Senhor fala: prontos para ouvir, tardios no falar. Cada decisão familiar precisa passar pela palavra de Deus, pelo filtro da palavra. O que a palavra diz, o que a palavra orienta, o que a palavra nos dispõe a fazer. Porque a palavra de Deus fala que se nós conhecermos a verdade nos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós queremos ter um lar, a palavra de Deus tem que ser evidenciada nesse lar. A palavra de Deus tem que ser notória nesse lar. Eu hoje estava olhando para a minha casa, e eu já disse aqui, tem canecas que alguém vai tomar café, tem um versículo da palavra, quadros falando da palavra, mensagens da palavra. A nossa casa precisa ser uma extensão do céu. A nossa casa precisa lembrar o céu. Aquilo que entra dentro da nossa casa precisa demonstrar que tem céu lá dentro, que tem presença de Deus. E famílias bem-sucedidas e vitoriosas, biblicamente, não tem nada a ver com bem material, mas sim com a paz e alegria no Espírito. E esta é a família que eu quero que você tenha, que eu quero ter. Amém? Então, quais são esses passos? A Bíblia fala de um homem chamado Josué, que teve uma família bem-sucedida. Josué foi chamado para liderar o povo com coragem, mas também manteve a sua família firme na fé. Tem pessoas que conquistam, mas a sua família não se mantém firme na fé. E tem uma frase do nosso ministério que todos conhecem: nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso financeiro, porque o nosso bem maior, nosso patrimônio maior é a nossa família. É o único patrimônio que nós vamos levar para o céu.
Então nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso de uma família. E Josué foi alguém que foi chamado para liderar o povo escolhido de Deus para entrar na terra prometida, e ele liderou com coragem, mas se manteve firme, e a sua família não se perdeu. E o texto muito conhecido está ali no capítulo 24, no versículo 15, ele então reúne com o povo, e diz para o povo: olha, se vos parece bem, vocês adorarem os deuses daqui ou dali do rio, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu. Josué 24:15, porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué decidiu, queridos. Se você é o líder da sua casa, se você é a líder da sua casa, nós precisamos decidir servir ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo falando com Timóteo: olha, Timóteo, eu vejo uma fé verdadeira em você. O pai de Timóteo era grego, e a mesma fé que habita na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, eu vejo em você. Ou seja, quem influenciou a vida de Timóteo não foi o pai, mas foi a mãe e a avó que carregavam o céu dentro delas. Quando a palavra de Deus diz: bem-aventurados sois vós, está falando: olha, tenha o céu dentro de vocês, sejam homens, sejam mulheres enceusadas, cheios da presença de Deus, porque o que acontecer, o que fizer, você está tão cheio do céu, como Davi fala: prepare uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Você vai estar tão cheio do céu, que de você vai sair virtude para abençoar os seus inimigos. Quando nós estamos cheios do céu, a palavra do Senhor fala que se nossos caminhos forem corretos, forem perfeitos diante do Senhor, Ele faz com que até os nossos inimigos tenham paz conosco. Agora, se dentro de casa estou tendo inimigo, se dentro da minha família estou tendo inimigo, é porque meu caminho não está reto diante do Senhor. Porque se Ele faz com que o inimigo, quando eu estou na presença do Senhor, tenha paz comigo, puxa vida, se dentro de casa, meu irmão, minha irmã, meus pais, algo está acontecendo de errado. Por isso que a ceia vai sempre nos lembrar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Pode ser que eu tenha alguma coisa que eu fiz, pode ser que tenha alguma coisa que você fez. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quais são esses passos? E eu quero que você, se puder anotar, anote. Que famílias bem-sucedidas dão? Primeiro, fé e confiança em Deus. Uma família que coloca Deus em primeiro lugar, experimenta sua direção, sua proteção e milagres. Fé e confiança em Deus. Foi lido aqui o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é aquele que hospeda, não é aquele que está de passagem, é aquele que reside, é aquele que mora, é aquele que habita, é aquele que faz da comunhão o seu porto seguro. Esse, a sombra do Onipotente descansará. Aí sim ele vai viver proteção, aí sim ele vai viver milagres, porque a palavra do Senhor fala: diz que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, fé e confiança em Deus. Fé é o firme fundamento daquilo que você se espera, e a certeza daquilo que não se vê. Então eu preciso ter fé e confiar na direção de Deus. Se Ele falou para eu agir, eu vou agir. Se Ele falou para eu rodear uma cidade e não usar nenhuma arma contra o meu inimigo, que Ele vai dar vitória, eu preciso confiar. Foi assim que Deus fez com Josué. Vai guerrear contra um povo, contra uma cidade fortificada, mas não vai usar arma nenhuma, vai adorar, vai clamar, vai buscar a presença do Senhor. São caminhos que Deus dá para que eu e você vençamos as batalhas, mas eu preciso ter fé e confiança em Deus. Esse é o primeiro passo. Amanhã, segunda-feira, cada um vai ter seus desafios. Alguns desafios no trabalho, outros desafios de encarar uma prova, um concurso. Eu não sei o seu desafio de amanhã, mas eu tenho certeza de atingir uma meta que abriu ali. Eu não sei qual o seu desafio, mas se você tiver fé e confiança,
A palavra do Senhor fala no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. A presença do Senhor não vai faltar na sua vida. A presença do Senhor não vai faltar quando você for educar os seus filhos, quando você for ensinar os seus filhos, quando você for corrigir alguém, ou buscar direção, a presença do Senhor não vai faltar. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, se eu quero que a minha casa não fique somente restrita à estrutura, mas se torne um lar, local onde o amor reina, local onde tem alguém a te esperar, primeiro, tenha fé e confiança em Deus. Confie na palavra do Senhor. Confie e creia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Esse é o primeiro passo que eu e você precisamos ter. Uma família bem-sucedida tem. O segundo passo que eu e você precisamos ter, a palavra do Senhor fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obediência à palavra de Deus. Famílias que seguem os mandamentos divinos colhem frutos de paz e prosperidade. Eu e você precisamos ter obediência à palavra de Deus. Viver a palavra de Deus, ela é a bússola que nos orienta, ela é a bússola que nos direciona. A palavra de Deus, Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, se eu estou no caminho, eu preciso andar na verdade, eu não preciso de subterfúgios para viver uma vida e passar um verniz espiritual, não, vou falar a verdade com sabedoria, porque uma verdade dita com brutalidade é tão danosa quanto uma mentira dita com sabedoria, com mansidão. Tem pessoas que é sábia para mentir, uma mansidão. Uma verdade dita com brutalidade é tão danosa quanto. Vou falar a verdade, mas com respeito, com empatia. Então, obediência à palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí ele começa a listar uma série de bênçãos, mas eu preciso estar disposto a obedecer fielmente a palavra de Deus. Venha o teu reino, ou seja, os princípios, os valores, o governo da minha vida é o reino de Deus. Aquilo que tem no céu é que vai governar a minha vida, aquilo que tem no céu é que vai direcionar a minha vida, e seja feita a tua vontade. Eu tenho que estar disposto a obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que estar disposto a trilhar os caminhos por onde Ele me conduz, porque se o Senhor me conduziu, e se o Senhor te direcionar, seja qual for o caminho que o Senhor te direcionar, meu querido, a graça dEle vai te acompanhar. Eu posso dar uma direção para você, e essa não pode não ser a melhor direção, mas quando Deus nos dá uma direção, querido, por isso, quando eu te der uma direção, sabe o que você tem que fazer? Ir lá na palavra de Deus para ver se essa direção conforme é a palavra de Deus, se essa direção está alinhada com a palavra de Deus, se essa direção, porque é assim os bereanos, a palavra de Deus diz que Paulo pregava, e eles vinham conferir na palavra se aquilo que Paulo estava pregando estava coerente. Tem muitas pessoas que, mas eu segui a voz do pastor, o pastor falou para meu irmão, não é não, Lê? Nós temos o Espírito Santo, querido. É muito bom você ter uma direção de um pastor, de um servo de Deus, de alguém responsável, mas é pessoal a nossa responsabilidade. Tá bom, pastor, muito obrigado. É algo que está coerente. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiverem, pedireis tudo que está coerente com a palavra de Deus, está alinhado com a palavra de Deus, mas agora eu vou buscar também lá na palavra. Eu vou buscar na palavra. Então eu preciso ter obediência à palavra de Deus. Terceiro passo, se você quer ter uma família bem-sucedida, liderança espiritual no lar, querido. Assim como Josué assumiu a responsabilidade de guiar sua família, nós pais,
mães precisam e devem ensinar os valores cristãos para os filhos. Existem coisas que você vai plantar e vai demorar anos, mas você vai colher. Existem coisas que você vai plantar e a colheita é instantânea, é logo em seguida. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Vai demorar um pouco, pensando em nível mercantil, né? Mercantológico, como é que é? Mercantil, mas eu queria pôr um outro sufixo, prefixo diferente, mas enrolou aqui minha língua, né? Olhando para os fins de negócio, quem constrói sobre a areia é mais esperto, porque ele vai gastar menos tempo, menos material, os lucros vão ser maiores, o recurso que vai usar menor, então ele vai ter lucro. Olhando para esse nível mercantil, ele é mais esperto, mas não tem consistência. A palavra de Deus fala que cairão as chuvas, transbordarão os rios, soprarão os ventos, darão com ímpeto contra essa casa que foi construída sobre a areia, e ela vai cair. Existem coisas que você vai demorar para plantar, a colheita vai demorar um pouco mais, mas vai ter consistência. Por isso é importante nós ensinarmos os nossos filhos no caminho. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6,6, que todas essas palavras que lhe ordeno estejam no seu coração. Está falando para nós, líderes, pais. Você quer a palavra de Deus no seu coração, primeiro, para depois você implantar no coração dos seus filhos. Eu quero que meu filho ore, eu quero que minha filha busque a Deus, mas primeiro ela precisa ver eu buscando a Deus, ela precisa ver eu orando. E Deuteronômio está nos ensinando que a liderança espiritual, a responsabilidade é do pai, é da mãe, daquele que está no comando do lar. Está falando aqui para nós, olha, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Por isso que Provérbios fala, instrua o menino no caminho. Você precisa estar no caminho. Aí vem o versículo 7, ensine com persistência aos seus filhos. É algo que você vai ter que plantar, e a plantação demora muito mais, é muito mais trabalhoso do que a colheita. Você tem que preparar a terra, tem que arar, tem que fazer uma série de coisas, colocar defensivos, vai ser muito mais, mas a colheita, ela vem com alegria, queridos, ela vem com alegria. Então, ensine com persistência aos seus filhos, vai dar trabalho, começa as aulas amanhã, se não me engano, chegou da escola, não é a criança julgando, não, tudo bem, deixa ele jogar, que ele joga lá, né? Mas você tem que sentar com ele e falar, filho, o que você aprendeu? O que te ensinaram? Como foi seu dia hoje? É o que o texto está falando para nós, olha, ensine com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, ou seja, tenha uma vida coerente, porque uma vida coerente tem autoridade para ensinar os filhos. Uma vida coerente tem autoridade para cobrar dos filhos, cobrar do cônjuge, um do outro, mas com respeito. E o texto continua dizendo, amarre como sinal nas mãos e prenda na testa, ou seja, testemunhe, escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Eu me lembro uma vez um casal que estava aqui, passando por uma luta muito grande, conjugal, e eu trouxe uma mensagem há muitos anos sobre memorial. Esse casal ficou até separado um tempo, e não tinha, e ele falou, me levou na casa dele, e falou, pastor, olha aqui, que eu comprei, abriu o porta-mala do carro, na garagem, abriu o porta-mala do carro, e aqueles negócios que você coloca um monte de foto assim, feito de madeira, esse aqui, pastor, vou colocar as fotos da minha família, as fotos da minha esposa, dos meus filhos, do meu casamento, aquele lugar que tem vários espaços para colocar, porque na casa não tinha nada, e agora que ele havia, né, aí agora ele resolveu. Aqui o texto está falando que na nossa casa precisa ter coisas que relembram momentos felizes, momentos alegres, momentos saudáveis. Valorize o que você tem para que a vida não te ensine a valorizar o que você tinha.
Valorize a sua família, a sua esposa, o seu cônjuge, o seu filho, sua filha. Valorize. Escreve nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. A palavra de Deus fala que nós devemos ter essa liderança e os pais não devem irritar os filhos. Assim como tem o papel da esposa, o papel do pai, do marido, da mãe. Cada um tem o seu papel específico em momentos específicos. Mas para isso eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque lá no versículo 18 de Efésios 5, antes dele delegar os papéis como funcionário, como patrão, como filho, como pai, como marido, ele fala que eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele age em cima da palavra. Não tem como eu estar cheio do Espírito Santo, não orando, não buscando a palavra, não buscando entendimento. Adianta você morar do lado de uma caixa d'água imensa, mas não tem tubulação até a sua casa, você vai ter água encanada? Não. O Espírito Santo age em cima da palavra de Deus. Nós estamos aprendendo aqui na Escola Bíblica sobre o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas querem ter momentos de alegria, mas momentos não traz, querido, uma consistência necessária para que a gente possa enfrentar os desafios da vida. Manter a nossa casa na presença do Senhor é desafiador, porque nós vamos ter ali um conjunto de pessoas residindo naquele ambiente, que recebe informações de todo lado, e se não for a palavra de Deus para nos guiar, para nos orientar, nós não vamos conseguir. A palavra de Deus fala que muitos reis, quando assumiam, lá na velha aliança, o livro da lei foi encontrado, a gente vai encontrar essas expressões, e o livro da lei foi lido, e a nação restaurou, e o povo restaurou. Mas enquanto o livro da lei estava perdido, o povo estava vivendo em desgraça, sendo saqueado, sendo roubado, sendo humilhado. Agora, o livro da lei perdido tem o mesmo peso que a sua Bíblia guardada na gaveta da estante da sua casa. O livro da lei perdido tem o mesmo peso que a sua Bíblia guardada na estante da sua casa. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, e eu preciso ali meditar, ler. Quando Deus chama Josué, Josué presenciou vários milagres, que se nós presenciássemos, seria manchete nos jornais todos os dias, o ano inteiro. Mas Deus, quando chama Josué, fala: Josué, tudo aquilo que você presenciou, entre linhas, né? Tudo aquilo que você presenciou, quando Deus dá a direção para Josué: olha, nada vai adiantar se você não meditar no livro da lei, não viver o livro da lei, não falar do livro da lei. Medite nele dia e noite, para que vá bem os seus dias de vida, para que todo caminho que você colocar a planta dos seus pés eu aplainar. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser algo vital para você. Assim para nós, querido. Nós queremos que a nossa casa se transforme em um lar, mas a palavra está guardada lá na estante. Viciamos nisso daqui, ó. Passamos mais tempo com isso daqui na mão do que com a Bíblia. Fala para mim também, querido. Ô pastor, mas eu tenho a Bíblia no meu celular. Eu sei que você tem. Mas quando dá aquela tremidinha, você deixa de ler o Salmo 91 e vai ler quem mandou a mensagem. É bom, você pode levar para todo lado. Mas se você quer ter um tempo a sós com Deus, tem que ser uma Bíblia de... Porque senão todos, quem aqui, querido? Todos nós, quando dá aquela tremidinha, até aqui no culto mesmo, eu sei que alguns fazem isso. Não. Liderança espiritual, querido, então você precisa implantar. Eu fico muito triste, eu já falei aqui, quando a gente, é difícil a gente fazer aqui, mas quando faz uma campanha aqui na igreja, aí chega uma irmã, um irmão, com a Bíblia, aí abre a Bíblia, aí está a foto do ente querido. Ore por ele, pastor. Ore por ela, pastor. Está desviado do caminho, pastor. Querido, Deus não quer que a gente viva isso, não. Deus quer que quando tem uma campanha, esteja você, como foi falado aqui na palavra da família, o seu esposo, seus filhos, noras, genros, todo mundo na presença do Senhor. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi, eu sou o líder dessa casa, eu decidi, e decisão decide destino.
Eu decidi o destino da minha família, é na presença do Senhor, é na casa do Senhor, é fazendo a vontade do Senhor. Então, liderança espiritual no lar é uma responsabilidade dos pais. E Josué assumiu isso. Quarto, unidade e amor. O amor e o respeito muito fortalece a família. Amor, querido, que o mundo ensina é temporal, é passageiro, é vazio. Esse dia eu estava vendo um cantor que canta sobre amor, sobre amor, sobre amor, já casou 8 vezes. Falei, caramba, mas que amor que esse cara canta? Porque esse amor mundano, ele é vazio, ele é temporal, tem prazo de validade. Agora, o amor que Deus derrama sobre nós, ele é eterno, porque Deus é amor e Deus é eterno. Amor é um sentimento de respeito, de consideração, de apreciação por alguém com o desejo de lhe fazer o bem. Então, quando dentro da minha casa o amor transborda do pai para com o filho, do filho para com o pai, do irmão para com o irmão, é o céu dentro de casa. É a bem-aventuranças dentro de casa, e isso precisa prevalecer. Então a unidade, não tem nada que une mais a pessoa do que o amor. Por isso a palavra do Senhor fala que o amor de Cristo nos constrange, porque nos une, é o elo mais forte que pode ligar duas pessoas, é o amor, não é presentes, não, é o amor. 1 Pedro 4,8 diz assim: sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. 2 Coríntios 5:13 diz assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Sabe o que diz isso aqui? O Espírito Santo testificou no meu coração. Já viu quando você faz alguma coisa de bom para alguém, aí a outra pessoa que está do lado, que não tem Jesus, que não tem Cristo, que não tem a presença de Deus, você é louco de estar fazendo isso para alguém, rapaz? Aquela pessoa não merece, mas você está cheio do amor. O texto está falando aqui, olha, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Estão te chamando de louco, mas você ama tanto a Deus, que você ama aquela pessoa também. E ele continua dizendo assim para nós, olha só, se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Ou seja, eu não sou louco por estar fazendo algo de bem por alguém, e se eu não procurei vingança, é porque eu amo aquela pessoa, porque o amor que Deus derramou em mim é tão suficiente para superar qualquer ofensa que venha me fazer. Então o amor é o elo mais forte que liga a família precisa estar ligada pelo amor. O versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem, já não vivem para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vivemos para Cristo agora. Por isso o apóstolo Paulo fala para nós, nos ensina, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí no versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Ei, todos nós aqui temos um ministério, que é o da reconciliação. Então, se dentro da sua casa, aqui as famílias hoje é pequenas, né? Mas lá em casa 11 irmãos. Eu louvo a Deus pelos meus pais, conseguiram conduzir 11 irmãos, mas se chega um falando, olha, fulano, ou meu irmão, vamos olhar o lado bom, nós temos que ser reconciliadores. Agora tem aqueles irmãos que você não conhece, eu conheço, mas você não conhece, que chega alguém com a faísquinha assim, de alguém, ao invés dele ir apagar, ele pega uma mangueira de gasolina e põe mais fogo, e quer a presença de Deus. Depois que dobra o joelho, busca a presença do Senhor, quer a presença de Deus, quer que Deus abra as portas do céu. Mas lá em Deuteronômio fala, se nós obedecermos fielmente, o teto vai se abrir, e nós vamos ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus, em João capítulo 8,
tem um texto interessante, que aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ela foi pega no ato ali. Então, se ela estava adulterando, tinha um homem com ela. Mas só levaram ela. E quem levou foi os mestres da lei e os fariseus. E ali fizeram uma pergunta para Jesus, que a lei de Moisés ordenava que ela deveria ser apedrejada. E é interessante que Jesus está tranquilo ali, escrevendo. Eu fico vendo aquela cena, imaginando aquela cena, que ele está escrevendo sobre, alguns teólogos falam que é areia, porque como trazia os animais, sangue caía, aí jogava areia para limpar depois, né? E ele está ali escrevendo. É o único momento que Jesus escreve alguma coisa, né? Ninguém sabe o que ele escreveu, o que ele estava escrevendo. É interessante isso. Diz que ele se inclina, fica de pé, diante daquela acusação, e ele fala: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O amor promove unidade, querido. Aquelas pessoas se enxergaram, diz que do mais velho foi deixando aquele ambiente. Pior que Jesus fala assim e agacha de novo. Eu fico vendo ali a paz e a tranquilidade de Jesus para resolver essa questão. E um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, para colocar limites em nós. Um dos frutos do Espírito Santo é mansidão. Eu sei que aqui tem irmãos que são fleumáticos, coléricos, sanguíneos, né? Eu sei que aqui tem. Mas depois que você aceitou Jesus, você não tem mais, você tinha. Porque os frutos do Espírito Santo precisam prevalecer: amor, alegria, paz, paciência, bondade, humildade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Mas se a gente tem que a gente dorme com ele e acorda com ele, que prevalece, a gente tem um pouquinho de cada um, viu, gente? Todo mundo tem um pouquinho de cada um. Mas tem um que dorme com você e acorda com você. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus então agacha novamente e diz que saíram todos. E ele levanta agora diante daquela mulher, só os dois. Ele fala: cadê os teus acusadores? Não tem nenhum. Vá em paz, eu também não te acuso, mas não peques mais. O amor promove unidade. Aquela mulher foi perdoada, restabeleceu a sua unidade com Deus, restabeleceu a sua unidade com a sociedade. Jesus está aquele, então na nossa casa nós precisamos restabelecer unidade. Ainda que nós somos o ministério da reconciliação, se tem algo que está errado, eu e você precisamos restabelecer essa unidade. A palavra do Senhor fala que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Tem um limite. Eu não posso deixar o sol se pôr, porque posso materializar isso. E agora aquilo que é sentimento pode virar atitudes, pode virar agressão, pode virar xingos, palavras de baixo escalão, palavras torpes. 2 Coríntios: se enlouquecemos é por amor de Deus. A oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, primeiro nos coloca como devedor, perdoa as nossas dívidas. Eu não posso ser para você aquilo que só Deus pode ser, por isso eu sou devedor. Eu não posso ser para você aquilo que você precisa, que só Deus pode dar, por isso eu te devo alguma coisa. Eu te devo alguma coisa e você me deve alguma coisa. Depois nos coloca como credores, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve, os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pensando o contrário, se você não perdoa, Deus vai permitir que você caia em tentação. Se você não perdoa, Deus não vai te livrar do mal. Porque para você não cair em tentação e ser livre do mal, você precisa ter um coração perdoador. E um coração perdoador é aquele que está cheio do amor e da presença de Deus. Se eu quero que a minha casa seja um local de sucesso, um local onde o amor reina, eu preciso andar em unidade e amor. Quantos estão comigo aí? Digam amém. Não prometi chave de carro hoje para ninguém. Chave de casa, né? A palavra do Senhor fala: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, querido. Se você vem na igreja só por causa disso, sabe o que a Bíblia fala? Você é um dos mais miseráveis dos homens que habitam nessa terra.
1 Coríntios 15. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque tudo aqui é passageiro. Mas não é errado você pedir bênçãos, não é errado você pedir, eu estou pedindo algo material também. Nas minhas orações tem algo material lá escrito, não é errado. Mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sexto passo, trabalho com diligência. Se você quer ter uma casa, um lar, melhor dizendo, bem sucedido, trabalhe com diligência. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas meras palavras levam apenas à pobreza. Vou ler de novo. Todo trabalho árduo, que exige esforço, vai trazer proveito, mas meras palavras levam apenas à pobreza. Além da fé, o esforço e a dedicação, que são essenciais para o sucesso de uma família, nós precisamos trabalhar com diligência. A palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 58, diz que o nosso esforço, portanto, amados irmãos, mantenham firmes, mantenham constantes, abundantes na obra do Senhor, pois o seu trabalho não é vão. Deus é aquele que está enxergando o seu dia a dia, Ele está vendo tudo, nada passa desapercebido para Deus. Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo a sua luta, e se você está lutando, se você está esforçando, se você está tendo vigor para isso, é porque Ele está te sustentando. E fala que no tempo certo você vai colher, mas continue firme, inabalável, na presença do Senhor. Como Josué disse, olha, eu e a minha casa vamos continuar firmes na presença do Senhor. Eu sei que tem momentos que nós queremos algo, nós oramos, não sentimos a presença de Deus, não enxergamos os céus abrir, mas continue firme que no tempo certo as portas vão abrir. Nós precisamos confiar, fé é o firme fundamento daquilo que você espera, e a certeza daquilo que você não vê. A palavra de Deus fala que se nós aproximarmos dele, nós precisamos crer que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então eu preciso de forma diligente trabalhar, buscar a presença do Senhor e continuar fazendo aquilo que é correto, porque na hora certa, no tempo certo, as coisas vão fluir. Como eu disse, tem coisas que você planta que você não vai ver agora, mas lá na frente você vai ver o reflexo daquilo que você plantou. Seu filho na presença de Deus, o seu lar abençoado na presença de Deus, sua filha na presença de Deus, seu esposo na presença de Deus, sua esposa na presença de Deus. É um trabalho árduo, não é algo do dia para a noite. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 11, que o reino de Deus é conquistado à força, e se apoderam dele aqueles que a força praticam, aqueles que fazem uso de força, de esforço. Nada, querido, o único local que sucesso vem antes do trabalho, onde é? Essa é coisa de Facebook, gente. Filosofia de boteco, não, de Facebook, né? Antigamente era de boteco, né? É no dicionário. É o único local que sucesso vem antes de trabalho. É no dicionário. Filosofia de Facebook, isso aí, pô. Antigamente era de boteco, né, Paulo? Queridos, desde os dias de João até hoje, o reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos gerar, orando, buscando a presença de Deus. Deuteronômio fala que os nossos filhos precisam presenciar isso. Nossos filhos precisam ver isso. Não estou falando que você não pode ter um tempo de lazer, de passear, não. Quem tem Cristo não tem crise. Eu me lembro quando eu me converti há 30 e tantos anos atrás, tinha uma camisa que eu usava, diga não às drogas, Jesus é a última picada, né? Eu me lembro disso, uma camisa assim, né? E eu lembro que tinha alguns irmãos mais tradicionais que não gostavam de me ver essa camisa, né? Quem tem Cristo não tem crise não, querido, é a última picada, né? O último gole, né? É o último gole. Não usava não, viu? Tá me olhando aí meu genro aí, é só a camisa só, viu? Sétimo e último, querido, se você quer ter uma família bem sucedida, nós precisamos ter capacidade de superar os desafios. Josué
ele superou os desafios. Manteve a sua família na presença do Senhor. José superou os desafios, manteve a sua família na presença do Senhor. Eu quero que você abra, para nós concluirmos, Gênesis capítulo 50, versículo 15. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Nós precisamos ter capacidade de superar desafios. A palavra de Deus em Mateus capítulo 18 fala do poder da concordância. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu se faça presente. Jesus falando. Fala do poder da concordância. Em Deuteronômio 32:30 fala que 1 coloca 1000 para fugir. 2 coloca 10.000 para fugir. O poder da concordância. A família precisa ter esta capacidade de superar os desafios juntos. Se o problema é do seu filho, é seu também. Se o problema é da sua esposa, é seu também. Se o problema é do seu marido, é seu também. Tudo é da família. Tudo envolve a família. E aqui em Gênesis capítulo 50, José ele supera esses desafios. Diz assim, versículo 15: vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Veja bem, queridos, a história conta para nós que houve uma fome. Jacó, ele então vem com sua família agora, depois que José revela que ele é o governador do Egito, né? Jacó vem com toda a família. José prepara o melhor local do Egito para eles, a terra de Gozém. Melhor local, ali eles estão anos convivendo, mas a pessoa que faz algo de errado para alguém, ela vai carregar uma culpa. Enquanto ela não se humilha, não pede perdão, deixando o orgulho de lado, e o orgulho Deus não tira de ninguém, nós é que temos que entregar para Deus, eles vão carregar essa culpa. E eles aqui estavam carregando essa culpa, porque ainda tinham orgulho. Isso aqui nos dá um entender que eles não tinham chegado diante de José e pedido perdão ainda para José. Estavam só usufruindo das benesses, enquanto o pai estava vivo. E agora o pai morreu. E será que José guardou? Tiveram a oportunidade, José, nós pecamos. Mas como eu disse, o inimigo trabalha no orgulho, impedindo com que a gente reconheça o valor do outro, reconheça a necessidade de pedir perdão ou de liberar perdão. E eles aqui agora estão vivendo essa situação. Certamente ele retribuirá todo o mal que lhe causamos. Mas José foi alguém que entendeu que o amor e o perdão é muito mais forte que a vingança. Aí no versículo 16 diz assim: então mandaram um recado a José dizendo, mentindo, porque pecado e mentira andam juntos, são irmãs gêmeas. Antes de morrer, o teu pai, nem é o nosso pai, eles nem reconheciam isso, nos ordenou que o trataram. Vou ler de novo aqui. Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando ouviu o Deus do teu pai, quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Sabe o que eu vejo aqui? José já tinha esquecido disso, ó. Aí lembraram sobre esse fato de novo, José chorou. Mas aqui é um choro que ele falou, puxa vida, estava comigo aqui todos esses anos, e não perceberam através das minhas atitudes, como o governador, como o segundo homem mais poderoso, podia prendê-los, podia vingá-los, e isso eu não fiz. Eles não entenderam que eu já perdoei eles, eles não entenderam que eles já estão liberados dessa culpa. Mas a pessoa, quando ela tem o orgulho, ela não reconhece, e ela carrega a culpa, querido. Por isso muitos lares não vivem a presença de Deus, porque falta o reconhecimento de um pai que às vezes irritou um filho, de uma mãe que às vezes irritou uma filha, de um pai que falou algo que a mãe não gostou, que entristeceu. Nós temos aprendido aqui, colocar a nossa boca para trabalhar ao nosso favor.
Nós precisamos desenvolver dentro da nossa casa uma teologia que enaltece, que aproxima, que agrega, que valoriza o outro. E aqueles não perceberam que José já havia perdoado. José, puxa vida, tanto tempo comigo e não perceberam o amor que eu tenho derramado sobre a vida deles. Coloquei na melhor terra. E com certeza, quantas vezes José, não vou dar uma passadinha na casa do pai, e é tão gostoso isso, né? Dar uma passadinha na casa do pai, na mãe, é tão gostoso isso. Vou lá ver meus irmãos. Quantas vezes José deve ter feito isso? Mas eles não perceberam. Mas o lar de José era um lar bem sucedido, porque o próprio nome dos filhos são nomes que significam que aquilo que passou, Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Você só vai prosperar, querido, quando você não estiver carregando nenhum tipo de rancor, nenhuma mágoa, nenhum sentimento que o diabo não venha ter proveito. Porque a palavra de Deus diz, lá em Provérbios 28:13, esqueci, se confessar os nossos pecados, como é que é? Nossa, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Só estava esperando ver se alguém sabia aí, esqueci mesmo. O que encobre as suas transgressões, esses rapazes aqui estavam encobrindo por causa do orgulho. O que encobre as suas nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós precisamos criar um ambiente dentro da nossa casa de confessionário. Me perdoa, me perdoa. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqui José então chora, porque os irmãos não entenderam, mas José entendeu. Olha só, versículo 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos, depois da mensagem. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus. Quando você não perdoa, quando eu não perdoo, nós nos colocamos no lugar de quem? Nós somos obrigados a perdoar, querido, não é um sentimento, é uma decisão, porque Deus já perdoou. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e falou-lhes de forma amável. Uma verdade dita com brutalidade é tão danosa quanto uma mentira dita com suavidade. Em João 14, Jesus veio com amor e verdade, graça e verdade. Vai corrigir o filho, primeiro elogie. Vai corrigir o esposo, primeiro elogie. Vai corrigir a esposa, primeiro elogie. Porém, aí agora corrija de uma forma educada. Depois elogie de novo, porque Jesus veio com amor e verdade, graça e verdade. O amor, José entendeu que o amor e o perdão é muito mais forte que a vingança. Se eu e você praticarmos esses princípios, nossa família será bem sucedida na terra. Se eu e você, primeiro, nós colocarmos fé e confiança em Deus. 2025 vai ser um ano de desafios para nós, então eu preciso colocar minha fé e minha confiança em Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Para isso eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso buscar na palavra de Deus o que ela ensina sobre aquela situação. E todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias nós somos colocados à prova. Todos os dias existe uma guerra civil dentro de nós, carne e espírito. E nós precisamos colocar a palavra de Deus. Terceiro, exerça, melhor dizendo, a sua liderança espiritual dentro da sua casa. Mas pastor, o meu marido não é crente, e ele é o sacerdote. Não, se você tem a presença de Deus, você é autoridade na sua casa, para agir com sabedoria. A palavra de Deus fala de Débora, uma mulher que o rei só saía à guerra depois de consultar, e tinha momento que o rei não ia sem a presença dela, porque ela era a presença de Deus.
você é a presença de Deus. Independente de ser homem ou mulher, você é a presença de Deus na sua casa. Você tem que influenciar aqueles que estão na sua casa, porque você tem Jesus. Tem unidade e amor. Unidade não é unicidade. Aqui nós vimos, tem vários instrumentos, cada um tocando na sua nota, com um som diferente, mas todos cantando a mesma canção. Dentro da nossa casa todos têm que ter voz, mas todos apontando para a cruz, apontando para Cristo, apontando para Jesus, que é o autor e consumador. Faça da sua casa um altar do Senhor. Ore, busque a presença de Deus. Seja dependente de Deus. Famílias vencedoras oram juntos, buscam a direção de Deus juntos. Como eu disse, que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Olha o que diz lá em João 15:7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Imagine, se dois, o que ligar na terra está ligado no céu. Se o que eu estou pedindo é coerente com a palavra de Deus, Deus tem prazer em abençoar os filhos dele, querido. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você não tem prazer de abençoar a pessoa que você ama? Deus muito mais. Deus muito mais. Mas aí a esposa está lá no quarto orando, o casal tem uma bênção para entrar na vida deles. A esposa está lá no quarto orando, pedindo a direção de Deus, o marido está lá na sala orando, pedindo a direção de Deus, o marido querendo uma coisa, a esposa querendo outra coisa. Quem é que Deus vai ouvir? Se a própria palavra fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas quando os dois estão ali juntos, orando, buscando a presença do Senhor, Deus vai mostrar o que é a prioridade, Deus vai mostrar o que é necessidade, Deus vai mostrar o que é desejo. E muitas vezes quando nós não oramos juntos, quando nós não buscamos a presença do Senhor, nós colocamos os desejos na frente das necessidades, na frente das prioridades. Por isso é muito importante a família. Mas é eu e meu filho, ore você e o seu filho. É eu e minha filha, ore você e sua filha. É eu e meu marido, ore você e seu marido. É eu, ore você e Deus. Ore você e Deus. Entre no teu quarto em secreto, teu pai que te ouve em secreto. Queridos, Deus quer que a nossa casa seja uma embaixada do céu aqui na terra. Inviolável. Pode estar pegando fogo no país, mas a embaixada é inviolável. Se violar, ela está cometendo um crime, o país está cometendo um crime. Embaixada é local de refúgio, é local de cuidado, é local de representação. A nossa casa é um local de refúgio, é um local de cuidado, é um local de representação da cultura do reino de Deus aqui na terra. É possível nós vivermos para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É promessa da palavra. O que eu e você precisamos estar diligentes, dispostos a, venha o teu reino, o teu governo com os teus princípios, com os teus valores, e seja feita a tua vontade. Estou disposto a obedecer, assim como no céu te obedece, Senhor, aqui na terra também eu quero te obedecer. Governo e obediência. Eu tenho certeza que o seu lar vai ser um local maravilhoso. Pegue na mão aí do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, do seu irmão, da sua irmã. Nós estamos representando que mês, pastor? Hoje está sendo representado o mês de setembro. Nós fizemos diferente, porque Guarulhos é diferente do interior. No interior, 12 dias ali, todo mundo está lá. Guarulhos, todo mundo viaja, né? Maravilhoso, todo mundo viajou. E nós viajamos? Sim. Viajamos? De branco. Nós viajamos. Queridos, vamos orar. Não fale mais não, eu vou ficar triste aqui. Não. Vamos orar. Maravilhoso. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui representando o mês de setembro, ó Pai, confiando em Ti, para que esse ano 2025 seja um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de vitória, um ano de conquista, um ano onde a paz e a alegria sejam moradores, ó Pai, da nossa casa, do nosso lar. Um ano, ó Pai, onde os Teus valores, os Teus princípios governem a nossa casa, governem a nossa vida, governe o nosso falar, o nosso agir.
Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor toda a nossa família, o nosso trabalho, o empreendimento, a empresa. Senhor, tome conta de tudo, ó Pai. Visita aqueles que não puderam estar aqui hoje. Pai, visita a família da irmã Dina. Visita, ó Pai, em nome de Jesus. Visita também a família da irmã Dani. Visita, ó Pai, a minha família, Senhor. Visita, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Visita o Samuel, que hoje está fazendo aniversário, filho do pastor Leonardo. Que o Senhor possa, ó Pai, alcançar esta família, renovar, restaurar, reestruturar, ó Pai, toda esta família, Senhor, para que eles possam juntos, ó Pai, glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor nosso Deus, todos que estão nos visitando, visite a cada lar, cada família, façam prosperar, que amanhã, Pai, na segunda possa ser um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de conquista para todos, ó Pai, em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo, Senhor, continue falando conosco e derramando sobre nós toda a sorte de bênção, tudo aquilo que nós precisamos para continuar com a nossa família, Pai, o nosso lar, Senhor, na Tua presença. E assim como Josué decidiu servir ao Senhor e colocar toda a sua casa à disposição do Senhor, que a nossa casa esteja dispostas, ó Pai, todos a servir ao Senhor. Assim como a oração modelo, ó Pai, pedindo, ó Pai, que o Teu reino, ó Pai, a Tua cultura, o Teu governo venha liderar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, todos os lugares por onde nós passarmos, e que nós possamos, ó Pai, em tudo obedecer a Tua palavra. Que a Tua palavra seja um filtro, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, amar de forma incondicional, perdoar de forma generosa, Senhor, e servir com alegria os nossos irmãos. Que nós possamos criar na nossa casa um ambiente de cura, de restauração, de milagres, de libertação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visite a cada família, cada lar aqui representado, e que neste ano de 2025, nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor, queridos.